E quando Deus não responde do jeito que você pediu? Você orou com fé, você apresentou claramente aquilo que você queria, e talvez você tenha esperado durante meses, mas a situação tomou outro caminho. Nesses momentos, o problema não é só lidar com a resposta, é impedir que a frustração destrua a sua confiança em Deus. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você 4 atitudes bíblicas para os momentos em que a resposta de Deus não combina com aquilo que você esperava. Paulo pediu 3 vezes para retirada ou pela retirada do espinho na própria carne. Ele não fingiu indiferença, ele não disse tanto faz, Senhor. Não, ele queria uma coisa específica, e ele insistiu nessa coisa específica 3 vezes seguidas. Isso já ensina algo que muita gente esconde por vergonha. Submissão não significa fingir que você não tinha preferência. Você pode dizer com toda honestidade: Deus, eu queria que tivesse acontecido de outra maneira. Isso não é automaticamente falta de fé, irmão. E vale reparar algo mais nessa mesma história, sabe? Porque, segundo aos Coríntios, quando Paulo escreve no capítulo de número 12, versículo de número 7 ao 9, registram a resposta exata que Paulo recebeu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta existiu, só não foi a resposta desejada. Pedido negado não é necessariamente oração ignorada. E confundir essas duas coisas, irmãos, é um dos jeitos mais rápidos de deixar a frustração virar amargura. Jesus modela isso de um jeito ainda mais direto. Na noite mais difícil da própria vida, Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39, Jesus diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ali está o modelo completo, irmão. Pedido sincero, desejo claro, submissão real, uma coisa não cancelando a outra. Fé não é convencer Deus a fazer a minha vontade, é continuar confiando quando a vontade dele não coincide com a minha, porque isso vai acontecer. E existe um quarto movimento, talvez mais difícil de praticar, porque ele pede continuidade mesmo quando os resultados não mudam. O profeta Abacuque, depois de um livro inteiro processando perguntas duras sobre a justiça de Deus, ele termina com uma cena de perda quase total. É um célebre texto que vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é alegria pela perda em si, é confiança em Deus, apesar da circunstância continuar exatamente como estava. Entenda uma coisa, irmão: maturidade espiritual, ela aparece quando a sua fidelidade não depende exclusivamente de Deus entregar o resultado que você preferiria. Agora, uma correção importante antes de continuar: não vale a pena dizer quando Deus fechar a porta é porque tem outra melhor. Você não sabe disso. Também não vale dizer assim: o não de Deus sempre significa algo maior. Eu sei que isso é uma frase muito bonita, mas não é a promessa bíblica universal. O que dá para afirmar, irmão, com honestidade, é mais modesto. Às vezes você só vai entender parte do motivo. Em outras situações, talvez você nunca compreenda completamente nessa vida. A sua confiança não pode depender de receber uma explicação satisfatória para tudo. O mesmo princípio que a gente já viu, por exemplo, na história de Jó. Não sei se o Espírito Santo, ou se você está entendendo que o Espírito Santo está conversando contigo nesse vídeo, te ajudando a processar uma resposta que não veio do jeito que você esperava, mas você pode ser canal de bênção na vida de alguém, curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal, compartilhando para pessoas que precisam ouvir essa palavra, pessoas que estão tentando também não deixar a decepção virar uma distância de Deus. Entenda uma coisa, irmão: Paulo, ele pediu uma coisa e recebeu outra. Jesus apresentou aquilo que ele desejava e se submeteu à vontade do Pai. Abacuque contemplou um cenário em que quase tudo poderia faltar, e ele decidiu continuar confiando. Talvez a sua maior crise hoje não seja porque Deus ficou em silêncio, talvez seja porque a resposta não foi aquela que você queria. A fé mais difícil não é aquela que você acredita que Deus pode dizer sim, mas é aquela que continua confiando quando Ele não responde como a gente esperava. Mas isso levanta uma pergunta ainda
mais básica. Deus ouve realmente todas as nossas orações ou não? E ouvir isso necessariamente significa conhecer aquilo que nós pedimos ou não. No vídeo que eu estou deixando aqui, eu vou te mostrar em um dos lados aqui, biblicamente, essa diferença. Clica aqui e continue comigo. Deus te abençoe.